existe, viu? Também. Bem, então, pegando o resultado, então, as ações. O Tribunal concedeu a medida liminar com efeito ex-tunc, contra o voto do ministro Marco Aurélio, que fazia o efeito ex-nunc. Feito com sustentações orais. Ministro Luiz Fux, reclamação 8.603 do Ceará, reclamante do Estado. O senhor está com a palavra. Senhor presidente, eclesiástico plenário, os representantes do Ministério Público, senhores advogados presentes. Trata-se de recurso em embargos de declaração convertido em agravo regimental pela decisão de folhas 482, interposto pelo Sindicato dos Docentes de Ensino Público do Estado do Ceará, contra a decisão do eminente ministro Eros Grau, que julgou procedente a presente reclamação, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho na matéria e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum. Em seu parecer de folhas 444/447, o Ministério Público Federal opinou pela procedência da presente reclamação, tendo em vista a suposta ofensa ao que decidido na DIN 3395. Por seu turno, a desagravada que confirmou a medida liminar, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, contém o seguinte teor: reclamação com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de Ceará contra ato juiz da 4ª Vara do Trabalho de Fortaleza. O Estado afirmou que a autoridade reclamada afrontou acordo por ataque por esta acordo na DI 3395, vez que determina o prosseguimento da ação de execução de sentença trabalhista, extrapolando os limites do título judicial. Define a medida liminar para determinar a 4ª Vara do Trabalho de Fortaleza que suspendesse a tramitação do processo. O Ministério Público Federal opinou pela procedência do pedido, reconhecendo a ofensa à autoridade da ação no relatório. O plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 21 de agosto de 2008, ao analisar o recurso ordinário 573, relator ministro Ricardo Lewandowski, reiterou o entendimento consolidado em inúmeros precedentes no sentido que compete à Justiça Comum processar e julgar os feitos que se disputam as relações entre servidores, ainda que temporais, e a administração pública. O processamento de litígio entre servidores temporais e a administração pública perante a Justiça do Trabalho afronta a decisão prolatária por esta acordo de julgamento da ADI 3395. Após a decisão proferida na ADI 2135 contra o ministro Eros Grau, em que foram suspensos os efeitos da emenda constitucional 1998, não haveria como o sistema jurídico administrativo brasileiro comportar a contratação pelo regime da CLT. Nesse sentido, o julgamento da reclamação se obteve no turno. O plenário fixou, por fim, que a prorrogação indevida do contrato de trabalho de servidor temporário não desvirtua o vínculo original de natureza administrativa. A prorrogação do contrato expressa ou tácita que consubstancia a mudança de prazo de vigência do contrato, transmudando de temporário para indeterminado, poderá ensejar nulidade ou configurar ato de improbidade, mas não implica alteração de caráter jurídico. O ministro ainda continuou, o ministro Eros Grau, assentando que o ministro Celso de Mello, no julgamento da reclamação 4435, ao julgar procedente o pedido de reclamação, cujo objeto é análogo ao destes autos, observou que o julgamento da medida cautelar entendeu o tribunal que não abrange as causas instauradas em poder público e servidor, que lhe seja vinculado por relação jurídica estatutária, entendida esta como relação de cunho jurídico administrativo. Há outras decisões, ele então julgou procedente a reclamação, conforme disposto no artigo 161, parágrafo do Regimento Interno, determinou em consequência a remessa dos autos à Justiça Comum para análise da relação jurídica travada entre os servidores e a administração pública após o advento do regime jurídico único, ficando prejudicado o agravo regimental interposto com base no artigo 21, inciso 9 do Regimento Interno. Nas razões recursais, o agravante sustenta em breve escoço que a decisão democrática considerou ofensa ao que decidido na DIN 3395, quando, na realidade, a competência da Justiça do Trabalho se legitimaria na hipótese dos autos, em decorrência do que decidido na reclamação 7450, segundo a qual compete à Justiça do Trabalho executar suas próprias decisões transitadas em julgado relativas às vantagens que se estenderam após o regime único estadual. Em contra-razões de recurso, o Estado de Ceará defende a necessidade de manutenção da decisão agravada, tendo em vista a ofensa ao que decidido na DIN 3395, cabendo assim à Justiça Comum julgar conflito referente à relação estatutária e regime jurídico administrativo.
Em seu parecer de folhas 495 e 497, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Docentes de Ensino Público do Ceará, diante da aparente identidade material entre o fundo do direito impugnado e a interpretação consagrada nos autos da DIN 3395. Por decisão de folhas 600/601, determinou-se a intimação do agravante para tomar conhecimento dos documentos acostados pelo Estado do Ceará e, após a manifestação do agravante de folha 605, vieram os autos conclusos para o julgamento, e esse é o breve relatório. Senhor presidente, em dados vocês, vocês dizer que tem sustentação oral? Não é regimental? Não, é reclamação.